Olá, esse é o canal do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Ilana Barcessati apresenta o artigo sobre o uso de epcoritamab em linfoma difuso de grandes células B. Bom dia, eu sou a Ilana, fellow do TMO, do Hospital 9 de Julho, e hoje eu vou apresentar o estudo sobre o epcoritamab, que é um anticorpo bispecífico CD3-CD20 para pacientes com linfoma difuso de grandes células B, recidivado refratário. É um estudo de expansão de dose de fase 1/2 que foi apresentado e publicado no ASCO em dezembro de 2022. Falando um pouquinho sobre o difuso, é uma doença, é um linfoma agressivo que todos os estágios do tratamento devem ser tratados, e esses pacientes que tratam, 50% a 70% deles têm boas respostas na primeira linha de tratamento. Então, pacientes recidivados ou refratários acabam sendo entre 30% mais ou menos, mas é um desafio para o hematologista, porque a taxa de resposta a partir das linhas subsequentes são bem menores, em torno de 20% a 39%, com uma sobrevida global mediana bem mais baixa, de 6,3 meses. E aí, então, a gente tem algumas alternativas para esses pacientes com difuso refratário, tanto poliquimioterapia quanto alternativas mais novas, medicações novas que tem aí. Ele coloca no trabalho as possibilidades que existem, né, polatuzumab com bendamustine, rituximab, tafasitamab com lena e até a alternativa da terapia com células CAR-T. Nesse cenário vem o epcoritamab, que é um anticorpo bispecífico de maneira de administração subcutânea, CD3-CD20, que redireciona as células T para matar as células malignas que expressam CD20. E esse estudo vai avaliar a eficácia e a segurança do epcoritamab como agente único em uma corte de expansão de dose para difuso refratário e recidivado. Falando um pouco sobre o mecanismo de ação desse anticorpo bispecífico, então ele se liga ao CD3 da célula T e se liga simultaneamente ao CD20 da célula tumoral. Então, ele acaba aí se ligando à célula T através do CD3 e produzindo as granzimas, né? Induzindo a produção de granzimas pelas células T para a morte celular das células que expressam CD20, ao mesmo tempo que também se liga ao CD20, induzindo a apoptose das células tumorais. Falando sobre os métodos do estudo, né? O estudo de fase 1/2, de braço único, multicêntrico, aberto, de escalonamento de dose, para pacientes com linfoma de grandes células B recidivado e refratário. Os critérios de inclusão desse trabalho foram pacientes acima de 18 anos que tinham um ECOG de 0 a 2 e que expressavam CD20. Dentre esses pacientes, a grande maioria foi difuso de grandes células B, mas tinha também primário de mediastino, linfoma de células B de alto grau e linfoma folicular grau 3B. Outros critérios de inclusão foram incluídos pacientes refratários recidivados que pelo menos tinham 2 linhas de tratamento, era um mínimo de 2 linhas ou mais, mas todos precisavam ter incluído nesse tratamento algum anti-CD20. Também foram incluídos pacientes que tiveram falha ou foram inelegíveis para transplante autólogo, e até pacientes que foram submetidos à terapia com células CAR-T também foram incluídos no estudo, mas esses pacientes já deveriam ter tido um tempo maior do que 30 dias do tratamento. Falando sobre os conceitos que ele coloca no trabalho, a definição de doença recidivada foi a recorrência de pelo menos 6 meses após o término da terapia, e a doença refratária foi a progressão durante a terapia ou dentre os primeiros 6 meses após o término da terapia. Em relação agora à expansão de dose, ao escalonamento de dose, no ciclo 1 foi utilizado a medicação no D1, D8, D15, D22, no D1 com uma dose menor de 0,16 mg, no D8 0,8, e a partir do D15 foi a dose full, que foi a dose completa de 48 mg, no D15 e no D22 também. A profilaxia para CRS foi através da utilização da prednisolona, 100 mg, que foi utilizado 4 dias consecutivos no D1 e nos 3 dias após, tanto no D1, D8, D15 e D22 do primeiro ciclo, assim também como difenidramina e acetaminofeno no dia da aplicação. A partir do ciclo 2 ao ciclo 3, a dose foi completa de 48 mg, e do ciclo 4 ao ciclo 9 era utilizada a medicação apenas no D1 e no D15. A partir do ciclo 10, somente no D1 a cada 28 dias.
A primeira dose completa de 48 miligramas, que foi utilizado no D15, o paciente ficou em observação hospitalar por 24 horas. O desfecho primário desse trabalho foi avaliar a taxa de resposta global, utilizando o critério de Lugano, e o desfecho secundário foi a avaliação da duração da resposta, a taxa de resposta completa, a duração da resposta completa e a sobrevida livre de progressão. A avaliação de eficácia dos pacientes foi avaliada e a resposta deles foram avaliados nas semanas 6, 12, 18, 24, 36 e 48 e, posteriormente a isso, a cada 24 semanas. Os pacientes passaram por consultas, anamnese, exame físico, foi avaliado também a DRM através do DNA tumoral, mas não de todos os pacientes, mas de grande maioria. Os exames de imagem utilizados foi tomo, PET e ressonância. E o desfecho de segurança foi a avaliação dos efeitos adversos e anormalidades laboratoriais. Agora, falando sobre as inclusões, o paciente, na verdade, foi incluído em 2 etapas, 28 pacientes primeiramente, após 12 semanas, 28 pacientes com difuso, e 12 semanas após, mais 100 pacientes foram incluídos com difuso e mais 30 pacientes com não-Hodgkin agressivos. E a definição da taxa da resposta global foi a melhor resposta global da resposta completa ou da resposta parcial, e a sobrevida livre de progressão foi o tempo desde o dia 1 do ciclo 1 até a primeira progressão documentada da doença ou morte por qualquer causa. O desfecho de tempo, que foi a duração de resposta, a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global, foram avaliados pela estimativa de Kaplan-Meier. Agora, sobre os resultados, o período, na realidade, de avaliação desses pacientes foi do dia 19 de junho de 2020 até 31 de janeiro de 2022. Foram recrutados aí 157 pacientes em 54 lugares diferentes do mundo e a mediana de acompanhamento foi de 10,7 meses. Durante esse tempo, 106 pacientes descontinuaram o tratamento, 53% deles por doença progressiva, 7% por eventos adversos, 4,5% por serem encaminhados para o transplante halogênico, 2,5% por retirada e 0,6% porque foram encaminhados para a terapia com células CAR-T. Falando sobre as características dessa população, era uma população com uma mediana de idade de 64 anos, metade desses pacientes tinham menos de 65 anos e em relação ao status performance, a maior parte deles, mais de 50% também, 70% deles eram entre ECOG 0 e 1. E o tipo de malignidade, 88% era difuso de grandes células B. E uma das outras características que chamaram a atenção foi que 13% desses pacientes eram double ou triple hit. Então, no FISH apresentavam o rearranjo MYC com BCL2 ou BCL6, mostrando que além de ser uma população refratária recidivada, ainda tinha aí uma porcentagem de pacientes de alto risco. Aqui a gente também pode avaliar as características dessa população em relação aos tratamentos anteriores. Então, 61% desses pacientes eram refratários primários, primeira linha de tratamento, todos eles pelo menos a 2 linhas de tratamento, e pacientes que foram submetidos à terapia com células CAR-T foram um número até expressivo, de 38,9% do total de pacientes já tinham sido refratários ao CAR-T. Agora, falando sobre a eficácia, os resultados, o objetivo de avaliar a taxa de resposta global, que foi de 63,1%, e a taxa de resposta completa foi de 38,9%. Em relação à mediana da duração da resposta, foram de 12 meses, e a mediana da duração da resposta em respondedores completos não foi atingida até o momento do estudo. A mediana do tempo até a resposta completa foi uma mediana de 2,7 meses. Ainda sobre a eficácia, esse gráfico A, ele mostra sobre o diâmetro do tumor e o que aconteceu durante a terapia com epcoritamab. Então, a gente pode perceber que a maior parte desses pacientes tiveram aí uma diminuição do tumor, que é dessa linha horizontal, essas colunas que ficam embaixo, mostram a diminuição do diâmetro do tumor e aqui a evolução, na realidade, o aumento do tamanho da massa linfonodal. Então, a maior parte dos pacientes apresentaram a diminuição da massa tumoral e esse caractere aqui mostra pacientes que já foram submetidos a células CAR-T anteriormente. Então, grande parte desses pacientes até que já utilizaram CAR-T tiveram aí alguma resposta à diminuição do tumor.
E em relação à duração da resposta, como havia dito, foi uma mediana de 12 meses. E em relação à taxa, à sobrevida livre de progressão, em 6 meses teve em torno de 43% de uma sobrevida livre de progressão. Falando sobre a eficácia nos subgrupos de análise, foi muito semelhante à taxa de resposta global, mas os grupos de análise que esse trabalho teve mais interesse foram justamente esses 3 principais. Então, pacientes refratários primários tiveram uma taxa de resposta global de 54%, resposta completa de 30%. Pacientes que já foram submetidos ao CAR-T anteriormente tiveram uma taxa de resposta global de 53%, e aqueles pacientes que foram refratários de 2 ou mais linhas, mas que não foram submetidos ao CAR-T, tiveram uma taxa de resposta global de 67%. Em relação à segurança da medicação, quase todos os pacientes teve algum efeito adverso, e o efeito adverso relacionado ao tratamento, 26% tiveram um grau maior ou igual a 3. E aqueles pacientes que precisaram descontinuar a medicação por efeito adverso relacionado ao tratamento foi em torno de 7,6%, sendo que 11 desses pacientes tiveram um grau maior ou igual a 3. Os efeitos adversos de interesse especial, que é o CRS e o ICANS, que é efeitos adversos aí associados a células efetoras, tanto bispecífico como a terapia com células CAR-T, foi visto que CRS, pelo menos metade dos pacientes apresentou de algum grau, mas poucos deles, apenas 2,5%, um grau maior ou igual a 3. O ICANS também, tiveram 10 pacientes que apresentaram ICANS, a sua grande maioria também de grau 1, mas teve um paciente que apresentou um grau maior, que até evoluiu a óbito. Em relação aos outros efeitos adversos, que é febre, fadiga e neutropenia, também foram observados. A neutropenia, um grau maior ou igual a 3, foi observado apenas em 14,6% desses pacientes. Durante o estudo, 9 pacientes, que corresponde a 5,7%, tiveram efeitos adversos fatais, em que o autor considerou que 8 deles não foram relacionados ao tratamento. 2 desses pacientes tiveram COVID durante o tratamento, evoluíram a óbito, e o restante dos pacientes, cada um teve alguma dessas complicações que eu coloquei aqui, mas também não foi associado diretamente ao tratamento. Mas o ICANS, que é a neurotoxicidade associada a células efetoras, sim, foi classificado como efeito adverso relacionado ao tratamento, e existe um paciente que evoluiu a óbito. Do ICANS, 6,4% da população do total do estudo apresentou ICANS, apenas um paciente com um evento fatal. O CRS, aí, quase 50% da população do estudo, mas a sua grande maioria foi no grau 1. A maioria foi resolvido e foi no ciclo 1 com a dose cheia, né, que é a dose full do D15, que já era previsto. E esses pacientes utilizaram tocilizumab, mais ou menos corticoide, além do corticoide de profilaxia que já estava no protocolo. Agora falando um pouquinho discutindo um pouco sobre o tema, né, sobre o estudo. Então, o epcoritamab, como uma alternativa de uma administração subcutânea, ele obteve uma resposta rápida, profunda e durável. Se a gente for considerar aí a população de interesse do estudo, que é uma população super refratária, uma taxa de resposta global de 63% e uma resposta completa de 38,9%. E a DRM foi negativa em 45% dos pacientes naqueles 107 avaliados. Então, a maior parte desses pacientes foram avaliados para DRM e teve uma negatividade de 45,8%. E estima-se que pelo menos 78% desses pacientes permaneceram negativos nos 6 meses seguintes. A negatividade da DRM teve associação com uma sobrevida livre de progressão maior. E os efeitos adversos foram previsíveis, geralmente foram nas primeiras semanas da aplicação, nas 12 primeiras semanas. A CRS foi algo que já estava prevista e foi resolvida na grande maioria dos pacientes, e foi um grau mais baixo. O ICANS, todos os pacientes, exceto um deles, mas o restante dos pacientes, que foram os 10 pacientes que tiveram ICANS, todos foi grau 1 e foram resolvidos, com exceção de um paciente que evoluiu a óbito, mas que também teve alguns outros fatores confundidores. E o epcoritamab, como agente único, foi favorável até naqueles pacientes que tinham recebido terapia com células CAR-T anteriormente, com uma taxa de resposta global acima de 50%.
Então, concluindo esse estudo, eu acho que a gente pode observar que acaba sendo uma alternativa que foi eficaz em todos os subgrupos e uma alternativa conveniente, considerando o modo de administração e considerando após aí o 10º ciclo apenas uma vez a cada 28 dias, e falando de uma população super refratária, que as taxas de resposta global já e resposta completa depois da segunda, terceira, quarta linha de tratamento são bem menores. Mas vale ressaltar que é um estudo de braço único, que não teve sem grupo controle para comparação, e de fase 1/2 ainda, quando ele foi publicado, e que necessita ainda de um acompanhamento maior para avaliar também uma duração de resposta. E que pode ser que no futuro a gente pode utilizar o epcoritamab como monoterapia ou combinação com linhas tardias ou anteriormente já utilizadas para difuso de grandes células B refratário. É isso. Obrigada. Discussão. O estudo que a gente veio ver que a Ilana escolheu foi um estudo sobre o epcoritamab, o uso dele em pacientes refratários de linfoma de grandes células B difuso. O objetivo dele, por ser um estudo grau 1 e 2 de expansão, é ver a segurança e eficácia desse tipo de tratamento. Eles começaram com 27 pacientes, se eu não me engano, e com uma dose menor, e foram expandindo essa dose principalmente no primeiro ciclo, sendo que na última etapa do primeiro ciclo, esses pacientes ficavam internados para ver se tinham algum efeito colateral ou não. De uma forma em geral, a droga parece sim ser segura, dos efeitos colaterais esperados, principalmente a neurotoxicidade. A maioria foi grau 1, sendo resolvido com corticoide, tirando um paciente que faleceu. E as respostas, tanto global quanto resposta completa, foram aparentemente boas, na minha opinião, sabendo que são pacientes extremamente refratários nessas populações, né? A maioria dos pacientes, se eu não me engano, já tinham mais de 2 linhas de tratamento, incluindo alguns tendo feito CAR-T. Então, são populações mais refratárias e com doenças de pior espectro, além do que a Ilana já tinha dito, que boa parte deles já tem várias mutações associadas, né? Acho que são 3 hits. No meu entendimento, não é um trabalho definidor, né? Principalmente por ser braço único e não comparativo, isso é classe 1 e 2, porém é um que dá alguma esperança que com mais estudos e associar o epcoritamab com outras drogas ou até com quimioterapia, pode vir a ser um caminho para a gente em linhas refratárias ou em primeira linha. Uma coisa que eu acho que vale a pena dizer é que como teve um paciente que faleceu com o uso do epcoritamab por causa de neurotoxicidade, eu acho que trabalhos subsequentes deveriam avaliar mais a segurança para ver se vai continuar tendo esse efeito colateral ou não, mesmo porque teve alguns pacientes que faleceram e botaram na conta do Covid e de outras questões que não tem como a gente ainda ter certeza, principalmente pelo número total do estudo ser só de 157 pacientes. A gente sabe que o cenário, como o próprio artigo traz, o cenário do difuso primariamente refratário e principalmente na recidiva precoce, é uma necessidade médica ainda não muito bem atendida, especialmente no contexto Brasil, né, onde a gente tem uma dificuldade ainda em acesso a muitas medicações que estão sendo estudadas para esse cenário, né, com taxas de resposta aí em torno de 20% a 39% e mediana de sobrevida global aproximada de 6 meses. Se a gente for pensar, não é algo minimamente razoável, mas ainda assim a gente tem muito a explorar nesse cenário. Ressaltar o mecanismo de ação da medicação, né, um específico, como a Ilana muito bem explicou, com álcool nos CPV das células T e CD20, né, como mediada por linfócito no linfócito CD20 clonal, né, independentemente dos receptores de célula T, do TCR, né, então é um mecanismo de ação bem interessante. Apesar de ser um estudo pivotal, né, existem algumas questões metodológicas, né, algumas atividades. É um estudo de braço único, não tem grupo controle, então todo o efeito comparativo que a gente for fazer com outros estudos vão ser extrapolação de dados, a gente não consegue dar atenção no desfecho primário, se a taxa de resposta é global, apesar de que esse é um desfecho utilizado, principalmente em alguns outros estudos, também trazendo nesse cenário de linfoma difuso refratário. Talvez por ser um desfecho mais rápido de ser atingido, né, onde a gente avalia ali através dos critérios de Lugano, um desfecho mais... você não precisa aguardar muito tempo para desenhar curvas de sobrevida, né? Mas a gente sabe da fragilidade disso, especialmente quando a gente vai, na nossa prática,
entender que a avaliação, por exemplo, de PET pós-tratamento, ainda surge algumas dúvidas, mesmo com relação a especialistas do assunto, com relação a, sei lá, será que aquela imagem ainda é uma imagem de doença? Será que aquilo lá é residual? Será que aquilo lá é um PET reacional? Então, chama a atenção esse ponto, né? Uma fotografia do momento, mais do que uma resposta avaliada pelos critérios de Lugano. Mas tem uma mediana de duração de resposta em torno de 15 meses, é razoável. É um estudo que tem seu mérito, sim. Foi um estudo positivo, em torno de 63% dos pacientes tiveram taxa de resposta global e 39% dos pacientes com resposta completa, né? Então, com uma duração de resposta razoável, como eu disse anteriormente, em torno de 20 meses aos pacientes que atingiram a resposta completa, né? É uma amostra considerável se a gente for pegar os outros estudos, por exemplo, o L-MIND lá com o tafasitamab e o POLA-BR é praticamente o dobro, né, do tamanho amostral da população, se eu não me engano, em torno de, os outros estudos foram 80 pacientes, de 157 pacientes. Um grande trunfo do estudo é contemplar pacientes, de forma mais representativa, pacientes primariamente refratários, né, e especialmente pacientes com terapia prévia com CAR-T. Coisas que os outros estudos, né, abordando nesse cenário não contemplam, ou pelo menos, se eu não me engano, o POLA-BR contempla primariamente refratário, mas o L-MIND não contempla, mas especialmente na população pós-tratamento com CAR-T, acredito que seja o único estudo. Me também chamou a atenção a questão de desejo secundário com avaliando DRM, ainda que não todos os pacientes, mas colocar DRM como um marcador aí, um desfecho secundário, achei interessante, especialmente porque na parte suplementar do artigo eles trazem a DRM como um surrogate marker de PFS. Isso talvez seja uma coisa interessante para a gente analisar em avaliações posteriores. Eu acho que é isso. O grande trunfo desse artigo, acho que não tem uma comodidade de administração, né, ambulatorial. Eu acho que tem sua validade, sim, a epcoritamab. É claro que é um estudo fase 1/2, mas ele tem espaço, sim, especialmente quando a gente vai considerar pacientes unfit para terapias mais agressivas, ou especialmente aqueles pacientes que já foram refratários, principalmente a CAR-T, ou primariamente refratários, pacientes unfit para transplante, mas que não foram muito politratados, ou que não fizeram CAR-T em anterior, a resposta com L-MIND talvez seja um pouco mais profunda, né, com tafasitamab, e talvez considerar o POLA-BR naqueles pacientes que também sejam muito frágeis, que a gente não queira também uma toxicidade, talvez que o bispecífico traria, por exemplo, no cenário de ICANS ou CAS. Mas eu acho que a epcoritamab tem o seu papel ali, especialmente naquele paciente que a gente já fez vários tratamentos, especialmente naqueles pacientes submetidos ao CAR-T, onde a gente consegue gerar aí uma PFS razoável, considerando que é um cenário extremamente difícil aí. Já foi pontuado aí pelo pessoal que iniciou a discussão, que é o estudo fase 1/2, né, da Tidlemon. A ideia é a gente ver, né, a fase 1 segurança. Concordo que dentro, né, do perfil do paciente é um tratamento seguro. E aí, a partir do fase 2, você vai continuar vendo segurança e começando a ver resposta, né, eficácia do tratamento. E aí, pontuando também como o estudo foi desenhado, o endpoint primário talvez não seja o mais adequado, por isso que o Lucas pontuou, né, além de ser algo mais subjetivo, quando você pega estudo clínico, né, acho que dá para pontuar isso, mas talvez não é algo que seja relevante para a prática clínica. A minha questão é mais essa. Claro que o ideal é isso vai ser revisto no estudo fase 3, mas a overall response, talvez para um paciente com difúnio refratário, é importante. Na verdade, você quer paciente que tem uma resposta parcial, né? Ele vai recair, ele vai ter que precisar de uma nova terapia logo mais. Tanto que quando a gente pega todo o grupo, né, PFS é de menos de 5 meses, né, 4 meses e meio aí. Então, é longe do ideal, né? Óbvio, né, quem tem resposta completa, que vai ser 1/3, né, sempre estou pegando a régua de 2/3 do overall response e 1/3 de complete response. É bem parecida entre fazendo um cross-trial aí. É ok, né, ainda não atingiu, quando a gente pega os dados do glofitamab, que é muito parecido os dados, né, muito parecido os dados, estou extrapolando aí, vai dar
um pouquinho mais que isso, né? Vamos chegar lá próximo de 2 anos. Mas, né, o inteiro desse paciente, a gente ainda não sabe muito bem quem vai ser aquele paciente que vai ter a resposta completa e os pacientes vão recair. Dependendo da resposta completa, mais cedo ou mais tarde vão recair. Ainda, né, não temos aí uma curva, um platô, falar, não, aqueles 10% vão ser curados, quem são esses 10% a gente não sabe. Então, ainda, para mim, ainda atendendo ainda atrás de uma demanda não, tá indo atrás de uma demanda não atendida, mas não vai ser a terapia definitiva, ainda não sei se para alguém vai ser, tá? Para mim não é. A questão de ser subcutâneo é um trunfo em relação ao outro, né, específico, que é o glofitamab, né, que a gente não tem aprovado no Brasil, o EPO que a gente tem. Aí um ponto contra seria, né, a terapia ter progressão. É óbvio que a gente, conversando com outros centros, né, próprio na França, Reino Unido e Estados Unidos, eles têm uma tendência sim de parar nesses pacientes que estão com uma resposta sustentada, né? Então, demora para entrar em resposta também é rápido, 2 meses aí, mas o potencial de parar não está previsto nesse estudo, né? Vai estar previsto em estudos posteriores. Mas é algo que também, se a gente for fazer como o estudo é desenhado, não pararia, isso é um ponto negativo. Que mais, né? A gente não pode deixar de falar de CAR-T-cell, né? Então, ainda acho que é o melhor dado para esse tipo de população, tá? Tirando a toxicidade financeira e acesso, ainda é o melhor dado, acho que não dá para comparar, né? Quando o David News veio, a gente discutiu isso, é um consenso também, tem muitos centros que não têm acesso tal, e aqui entra no Brasil acesso ao medicamento, né, a terapia de célula T, mas ainda seria a nossa preferência, acho que mundial essa preferência. Em relação aí ao Glofit, também foi uma discussão que a gente teve, né? É difícil pontuar um ou outro aí, qual que seria os pontos fortes, pontos fracos, já falei, terapia contínua versus finita e subcutânea versus VV. Eu acho que só então, anotei aqui que o Lucas falou, no estudo do Glofitamab também estava CAR-T-Pred. Que mais? Os outros dados aí também são meio ruins, eu acho que a gente tem, né, o L-Mind, que foi citado, o PoloBR, está cada vez sendo menos usado, até por você impossibilitar esse paciente de CAR-T, no contexto de resposta, também é tóxico, né? A gente teve essa oportunidade, na nossa experiência foi tóxico, conversando com outros centros também estão deixando de saber qual a toxicidade. Do Loncas também parece que tem uma taxa de resposta interessante, mas com uma PFS também pouco interessante. Mas o resumo é esse, assim, eu acho que é uma terapia importante, e quando a gente compara, né, o que a gente tem em fase 3, a gente tem CAR-T em fase 3, então o dado ainda é mais robusto, né, mas alguns pacientes que não sejam elegíveis para CAR-T, né, ainda é uma terapia que a gente pode pensar, né, a gente ainda pode utilizar como ponte, talvez como outra terapia de consolidação. Eu ainda sou do time que alguns pacientes acho que ainda se beneficiariam de transplante halogênico aí. Em CAR-T tem o StarGlow, né, fase 3 também, né, que não foi publicado ainda, mas foi apresentado recentemente também. Eu queria fazer 2 comentários. Acho que pode falar, falei que você abriu aí. Não, então, perfeito. Você comentou lá com o David Lewis também, ele concorda com você. Não, o que eu ia falar, 2 coisas. Acho que vocês já falaram aqui, exatamente o que eu penso em diversos aspectos aí. Eu falei 1/2, né? Não foi comparado com nada. Pegou uma população bem tratada, que é difícil, bastante paciente pós-CAR-T, terapia subcutânea, que é bom, e o que é ruim, que é contínuo. Em linhas gerais é isso. Acho que 2 comentários que eu falei dos seus comentários. Primeiro, sobre o que o Lucas comentou sobre PoloBR para paciente que talvez seria inelegível para bispecífico. Eu não enxergo muito esse paciente, não, para falar a verdade para você. Quando você olha os dados de toxicidade de PoloBR, é tão tóxico quanto o bispecífico. Você fala, mas teve uma morte por ICANS, mas também o pessoal, primeiro, que não sabia manejar direito. Nas fases iniciais desses estudos, a gente estava aprendendo a manejar ICANS cada vez melhor. Segundo, que é uma população super refratária, né, esse paciente. Então, o paciente quanto mais doente, mais chance de ter ICANS que ele tem, e também mais chance de ter mortalidade por outras causas. Né? Você pegar um paciente super refratário também, um PoloBR, também vai ser tóxico, porque é um paciente que já está mais doente, já teve outras linhas terapêuticas. E quando você olha no estudo, a incidência de neutropenia, por exemplo, grau 3/4 é alta, neutropenia febrile é alta. Então não é que é um estudo, não é um tratamento isento de risco. Assim, se fosse extrapolar até num paciente que, acho que ele é tão frail que ele não aguenta nem um específico, eu não faria PoloBR, não, eu faria talvez um PoloR, só vai, olha lá, PoloRituximab, pensando em diminuir a toxicidade ao máximo, para tentar dar algum grau de qualidade de vida. Mas realmente a combinação é um pouco mais tóxica.
Outra coisa que o Eduardo comentou sobre a questão exatamente sobre a mesma coisa, sobre a toxicidade desses pacientes. Não sei se é seguro o suficiente. Eu concordo com você que tem coisas estranhas, tem umas mortalidades estranhas, não são, o N de pacientes não é tão grande, mas é o que dá para fazer isso tudo, fazer o barra 2. Você pega um N de pacientes aceitável, extremamente aceitável, 127 pacientes aqui no estudo, e a mortalidade para esse perfil de paciente, mais uma vez, quando você olha só o dado em si, realmente tem coisas que chamam atenção, mas é um perfil de paciente muito ruim. É um doente muito doente. Aqui você está pegando pacientes que refratários a múltiplas linhas, idosos ali que já não conseguem tolerar o tratamento, já toleraram vários tratamentos e já estão com os órgãos meio todos com alguma sequela de quimio, então é complexo, né, esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que é um estudo que foi para frente, né? Até que está aí no estudo fase 3. Eles têm um estudo hoje em dia de epcoritamab em primeira linha, que é a eShop, com a eShop, comparando com a eShop, então você vê que a segurança passou. Em termos de segurança, não é, acho que, o nosso problema. O problema principal foi que seria comentado, se é um tratamento contínuo que não foi comparado com nada ainda, tá? Tá saindo dos estudos fase 3, logo mais para tirar várias dúvidas aí. Como vocês enxergam essa avaliação de DRM aí, contemplando no cenário de difuso nível de células B e pensando nessas terapias, principalmente considerando aqui que o epcoritamab seria uma terapia contínua e avaliação de DRM, a gente poder pensar num futuro aí mais distante em parar a terapia, etc., guiado por DRM, etc. Como vocês pensam nesse cenário? Eu acho que é algo que está se... Não, é uma das ideias, né? Você pode parar quando você tem a melhor resposta, né? Então, hoje a gente utiliza a imagem, né? Que é os critérios mais interessantes. A questão da DRM é como fazer, né? Então, o ideal é clone-seq, né? Que a gente ainda não tem, né? Então, não é amplamente disponível nem, né? Acho que nos Estados Unidos também são centros de pesquisa, centros mais algo importantes aí. É um ponto a mais, né? Então, acho que seria algo para a gente se somar o PET mais a biópsia líquida, né? E a gente tem mais segurança. E aí o estudo teria que ser desenhado para isso. Então tá bom, paciente que está com DRM negativa, vamos parar, vamos continuar e ver se o desfecho é o mesmo ou melhor em um dos braços. Né? Mas ideal, total. Até com cada vez mais saindo esses dados de DNA circulante, né? Acho que a gente vai ter uma DRM melhor ali, porque, você fez esse DNA circulante que é super sensível. Não foi nada de célula. Acho que a ideia é tentar parar esse tratamento, né? Hoje em dia ainda a gente tenta curar o linfodifilidade, fica essa controlando. Acho que a ideia é essa, você fazer um tratamento com limites no final das contas e curar a doença. Né? Mas ainda é precoce qualquer coisa. Felicidade do João Kleber que para. Então, todos nós. Exatamente. Isso é o João Kleber. Algum comentário mais, alguém? Eu queria só fazer um comentário. E apesar de todas as críticas relacionadas a esse estudo, ser um braço único, estudo aberto, fase 1, fase 2, com respostas, taxas de respostas globais em torno de 50%, 60%, dependendo da população, mas eu acho que esse estudo foi muito válido, levando em consideração a população que foi utilizada, né? Como todos já falaram, que foi uma população politratada, vários que foi refratário ao CAR-T, a média utilizaram de 2 a 11 linhas de tratamento, de paciente politratado, e apesar desse cenário horrível, ainda teve essa taxa de resposta global aí, em torno de 40% e 60%. Acho que isso é muito válido. E, se eu não me engano, foi esse estudo que a FDA se baseou para aprovar o epcoritamab para a terceira linha, né? Levando em consideração todo esse cenário ruim, e apesar disso, o glofitamab, o epcoritamab, teve uma resposta. E assim, não tem estudos acho que só tem, como o Pedro falou, só tem um estudo de fase 3, foi a partir desse estudo a partir desses resultados que estimularam a realização do estudo de fase 3. Meu comentário é só dizendo que, apesar dos apesares, foi um resultado que levou e deve ser levado em consideração, sim, por conta da população utilizada, e foi esse estudo que levou à aprovação para a terceira linha do bispecífico. Tem o fato também que, assim, eu acho que é indiscutível o CAR-T nesse cenário de um paciente refratário, um difuso, principalmente um refratário a várias linhas. O estudo
do CAR-T, que também é fase 3, é indiscutível com qualquer outra linha de terapia. Acho que a gente teve também aquela aula e isso ficou bem claro. Mas, assim, ir para o CAR-T com muita doença também é uma questão, né? Então, não sei se talvez aí no futuro, o que poderia ser, talvez, o epcoritamab uma ponte, ou então o que seria para ir para o CAR-T, considerando que, por exemplo, no Brasil, talvez seria mais acessível primeiro um epcoritamab em um específico, antes do CAR-T em alguns centros. Também porque o CAR-T é mais caro, né? Tipo, do paciente aprovado. A gente estava discutindo isso até no Lefort, com os meninos lá de alguns lugares a ser aprovado o epcoritamab, mas eles teriam pedido CAR-T anteriormente e não conseguiu. Então, não sei se poderia, o que vocês acham em relação a isso. Se poderia ser, na realidade, uma ponte ou alguma coisa aí para tentar diminuir doença, enfim. Só pegando aí, também tem alguns centros que usam, que o acesso é público, né? Você usa alguns fatores para você tentar pedir resposta tanto ao CAR-T quanto ao bispecífico, e acaba pacientes que não vão ter uma resposta tão satisfatória, uma sustentação da resposta tão satisfatória com o CAR-T, iria para o bispecífico. A questão é que também é nada barato o bispecífico, né? Então, ainda mais pensando em terapia contínua, se pegar esses pacientes aí, né, que vão passar de 1 ano de uso, aí já começa a bater o valor do CAR-T. Em relação à terapia, né, fazer holding com bispecífico, ou até ponte com bispecífico, em si ele discute, né, nos eventos internacionais aí, não tem muito um consenso, né? A maioria não tem acesso a isso, né? Nem na Europa, nos Estados Unidos, talvez alguns centros, mas a maioria não teve a oportunidade de fazer isso. Quando eu conversei, né, e a gente sempre surgiu essa pergunta, eu falei, sim, é uma estratégia válida, né? Para tentar fazer um debooking aí, mas é algo caríssimo, né? Talvez você possa fazer debooking com outra terapia que esse paciente não tenha sido exposto, né? Então, pode ser, mas eu acho que ainda não é standard of care, ainda não é padrão, né? A ideia é isso, né? Talvez o futuro, como o Pedro já falou, a gente tem estudo de primeira linha combinando glufosatato com quimioterapia e linhas de recaída refratário combinando. Talvez seja mais inteligente isso, né? Assim, como qualquer terapia que surge na oncohematologia, sempre venha como monoterapia em mais tardias e vem trazendo mais precoce, né? Seja bispecífico agora para linfoma, seja bispecíficos para mieloma, né? Acho que a ideia é sempre fazer uma combinação, né? Então, acho que a gente está em uma transição, né? Um mecanismo de ação que está sendo descoberto, estudado, que vai vir ainda numa forma de aplicabilidade melhor. Tá certo. Mais uma vez, acho que o próprio dado que não falou o que é, mas que é o glufosatato com químio, é um dado de segunda linha, paciente de estudo fase 3, mas era um paciente inelegível, então você não curava esse paciente para transplante, essas coisas, mas a mostrou que trouxe que a gente global. Possivelmente é isso, no futuro a gente vai começar esse paciente, vai começar a resgatar, a estar respondendo, dá para ir para CAR-T, não está respondendo, acho que talvez é melhor fazer um específico aqui para fazer um debooking e depois levar para CAR-T, acho que vai ser mais ou menos algo do tipo, assim. Sim. Acho que é interessante só fazendo uma coisa. Vocês estão vendo a história ser escrita, né? Então, o rituximab começou monoterapia, né? Daratumab começou monoterapia. Então, a gente está vendo, né, a história sendo escrita. Então, é bem interessante. Filme? Acho que o filme de hoje é Emília Pérez. Pra quem assistiu, o filme é bom, no final das contas ali. Ele é um filme que começa muito bem, que eu acho que, assim como o Martinho também, começa muito bem ali a ideia toda. Só que esse negócio de terapia contínua, isso aí é o que me decepciona. É meio que o final do filme ali, da Emília Pérez ali. Você tem um final meio de talvez... Não é legal, mas tem umas coisas que dá pra melhorar, né? Então acho que é mais ou menos a ideia aí do epcoritamab, acho que é bom aí, mas tem coisas que dá pra melhorar. Eles estão tentando melhorar com os novos dados aí, com os novos estudos que estão saindo. Essa questão de contínua, acho que ninguém mais vai pegar isso não, né? O próprio pessoal de Miami, o pessoal da Alemanha falou que não faz mais contínuo, disparam. Então acho que essa é mais ou menos a ideia ali, né? Boa. A Fernanda não vai comentar seu comentário, né? Não, eu ia comentar um comentário, mas meu comentário vale pouco, parte do pressuposto que eu não assisti o filme Emília Pérez. Então vou desfalcados. Não, mas eu gostei da correlação do Pedro, eu achei interessante. Igual aquela atriz da Globo comentando o Oscar lá atrás, lembra? Eu não consigo comentar esse filme. Bom, assisti. Francamente, essa foi foda, velho. Glória Pires, né? Glória Pires, não Glória Pérez, né? Glória Pires. Beleza. Abraço.
Valeu, falou, pessoal. Abraço, tchau. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.